Vai começar o podcast do Brazilian Times. O programa Âncora Livre está hoje aqui no estúdio do jornal Brazilian Times, primeiro semanário brasileiro nos Estados Unidos, sediado na Grande Boston, em Massachusetts. O jornal teve início em agosto de 1988, justamente com o objetivo de informar e dar voz e conectar tantos brasileiros ao longo de 40 anos. Mais do que um jornal, o Brazilian Times se consolidou como elo, como uma referência aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E estou hoje aqui com Edilson Paiva, que é fundador do jornal, e Edilson Paiva Júnior, que é o editor-chefe do Brazilian Times. Edilson Paiva, começando com você, seja muito bem-vindo ao Âncora Livre. Obrigado. Boa tarde a todos os assistentes do programa Âncora Livre. E devo dizer que estou me sentindo assim prazeroso em ter aqui, aliás, em ser entrevistado pela Terezinha Trastani, uma jornalista muito profissional, inclusive trabalhou aqui no jornal na década de 90, com mais de quase 8 anos, né? Sim, 8 anos. E ela voltou ao Brasil depois de 25 anos, ela está aqui agora, hoje estou a vendo aqui, é um prazer revê-la. E a gente adorava o seu trabalho, quando você foi, assim, a gente sentiu assim, foi uma perda grande para o jornal. Você era jornalista responsável pelas matérias aqui principais do jornal. Mas, então é um prazer aqui poder responder as suas perguntas. Muito obrigada, Edilson. Eu sempre digo que eu costumo fazer parte da família BT. Agora o Júnior, o Edilson Paiva Júnior, que é o editor-chefe do jornal. Suas boas-vindas. Prazer, Terezinha, boas-vindas para você aqui nos Estados Unidos. Bom falar com seus ouvintes aqui também. A Terezinha, como meu pai também, eu senti muita saudade de você quando você foi para o Brasil, porque quando eu entrei no jornal, você foi uma das pessoas que eu vim para cá muito cedo, novinho, tinha 11 anos de idade, tinha feito a 5ª série no Brasil, cheguei aqui, aí eu já fui direto para a 7ª série. Aí eu esqueci um pouquinho do português e foi quando você entrou no jornal que você me ajudou a melhorar a minha escrita para poder fazer parte da redação do Brazilian Times. E hoje você é o editor-chefe. Parabéns por todas as tuas conquistas, Júnior. Obrigado, gente. Eu passei do início do jornal, entregando o jornal, fazendo diagramação. Lembro bem. Depois trabalhando na redação. Hoje eu trabalho fazendo um pouquinho de tudo. Então, Edilson, fale sobre o primeiro jornal, datado de agosto de 1988. Como é que nasceu o Brazilian Times? Aí você está segurando a capa número 1, né? Se quiser segurar. O jornal Brazilian Times surgiu de um jornal português aqui chamado Portuguese Times. Exato. Eu captei a ideia. A redação deles fica aqui na cidade de New Bedford, aqui 1h30 daqui lá. E visitei a redação deles e falei sobre a minha intenção. Fui aceito e lá ficamos quase 2 anos, ou 2 anos e meio, não me recordo mais, são 37 anos atrás. Fui muito bem recebido e eles nos treinaram, né? Porque eu aí levei logo, sempre levava 1 ou 2 auxiliares comigo para ajudar a fazer a montagem do Brazilian Times. Mas eles tinham o pessoal dele lá que também nos treinou até um certo ponto que a gente fazia o jornal lá já independente, só a equipe do Brazilian Times fazendo o jornal. Ficava lá 4ª e 5ª, sexta-feira levava o jornal para a gráfica e a gente providenciava assim que ficasse impresso a circulação. Como foi a repercussão após o primeiro número? Foi bem aceito junto à comunidade? Olha, parece que foi surpresa. Eu não avisei ninguém que eu ia montar um jornal. Como se diz aí, não espalha muito não, e não tínhamos concorrente na época.
Mas montamos jornal e soltamos na praça. Eu achava que ia dar certo e deu. O pessoal aceitou, as lojas ficaram. Então já temos um jornal brasileiro aqui. Legal, foi bem aceito o jornal. E vocês podem ver pelas matérias da capa número 1. Não tinha muitas notícias comunitárias, mas esta primeira matéria que está aqui embaixo, Padre Jonas prega a união da comunidade brasileira. Na época já se tinha essa ideia, né? União da comunidade. Até hoje a gente, apesar de ter aumentado em número, a gente ainda tem esse negócio de unir a comunidade. Eu sei que é desunida, parece que não, mas sempre existe isso. Vamos trabalhar para unir a comunidade. Eu, o Padre Jonas, era a pessoa mais importante na época que na comunidade não tínhamos os evangélicos hoje que dominam, né? Na época só tinha a Igreja Católica dos Portugueses e o Padre Jonas era um padre brasileiro que rezava missa lá para os brasileiros e ele era a pessoa mais importante. Aí o que eu fiz? Vou entrevistar a pessoa mais importante, que é o Padre Jonas, hoje é falecido. E muita história para contar. E o resto a gente preencheu com matérias do Brasil, vocês estão vendo aí, na época do Sarney que estava lá. E aqui na região, nacionalmente aqui, do estado, nós temos aqui Mike Dukakis, que era o governador daqui do estado de Massachusetts na época. Ele atualmente continua vivo e mas mora na Califórnia. Ele tentou ser presidente, não conseguiu ser eleito. E afastou da política, não mora aqui, pelo que eu sei, mora na Califórnia agora. Mas uma coisa importante dessa época aí é que nessa época não existia internet, não existia telefone celular, não existia nem consulado brasileiro aqui. O consulado brasileiro aqui chegou em 93. Então, o que aconteceu? O Brazilian Times era a fonte de informação do brasileiro aqui. Onde eles poderiam pegar informação para emprego, aluguel de casa, querendo saber onde é a próxima festa, onde era o próximo evento, qual loja brasileira que tinha. Então, tudo era focado no Brazilian Times. Então, foi tudo onde referência. O Brazilian Times cresceu junto com a comunidade. Por isso que eu disse que é mais do que um jornal. Realmente se consolidou como uma referência junto aos brasileiros. E hoje, inclusive, vocês têm uma revista, não é isso? Sim, sim. Hoje em dia, a gente já... Antigamente só tinha um jornal impresso, né? Mas depois da época da internet, começou a surgir as redes sociais. Em 2009, eu acho, a gente lançou a primeira revista mensal do Brazilian Times. É uma revista mais focada em assuntos positivos. No jornal a gente publica temas da comunidade, migração, política, crime. O jornal já é notícias locais, notícias mais corriqueiras do dia a dia. Já a revista mais entrevistas. A revista é mais dedicada ao aspecto social da comunidade. A gente faz eventos e ali a gente traz as fotos do pessoal que participou dos eventos. Não só eventos nossos, mas também de outros brasileiros. Mais social. Focada isso. Parte mais social. Nas matérias aí do dia a dia. Mas além da revista, você estava perguntando, hoje em dia a gente cresceu muito nas redes sociais, onde a maior Vamos chegar lá na parte da tecnologia, a gente vai chegar lá. Eu queria saber agora como é que é a relação, a parceria pai e filho. O Edilson pai com a tradição e o Júnior, que é o Edilson Júnior, com a parte da tecnologia, que ele foi acompanhando a tecnologia. Como é que ficou esse equilíbrio entre vocês? Deixa eu explicar antes do Júnior falar. O jornal, quando ele começou, era feito manual. Eu lembro, eu vou perguntar isso a ele, com certeza. Era máquina de datilografia, que a gente digitava os textos, depois fazia o chamado paste-up, né? Paste-up. A gente tinha uma mesa igual essa aqui, a gente tinha os papelões aqui, os bordes, que a gente colocava as matérias, pregava, fazia todas as páginas, um por um, levava para a gráfica. Aí com o tempo foi modernizando tanto que eu também não muito atualizando a tecnologia. O Juninho começou a trabalhar com a gente, fazendo entregas e etc.
Aí ele foi se entrosando na redação também, aprendendo. E a tecnologia, ele como jovem, desenvolveu melhor, rapidamente. Então, querendo ou não, eu tive que aceitar ele, assumir tudo. Claro, Né? claro. Para mim está em boas mãos. Mas eu me lembro bem... Eu não queria me dar o tempo de querer aprender toda a tecnologia que estava aí solta na praça. Eu me lembro bem que vocês montavam o jornal primeiro numa mesa e depois na parede, não é isso, Júnior? Explica melhor. Atrás tinha o que a gente chamava de um pasteboard. É uma estrutura que a gente colocava as páginas do jornal assim, as folhas, né? Então ficava assim da estrutura e a gente imprimia uma página aqui, grudava aqui com cola, aí tinha um buraco aqui no meio e aí não tinha fotos, né? A gente tinha que imprimir a foto, pregar a foto aqui, passar cola atrás e aí esse papel ia para a gráfica, onde eles tiravam a foto dele, faziam a chapa, entrava no press, na máquina de press, e imprimia os jornais, entendeu? Era assim que funcionava. Mas eu lembro quando você começou lá, vocês já tinham terminado esse processo. Lembra que você aprendeu, o cara veio lá da gráfica, lá de Framer, para te ensinar como você faria isso eletronicamente, enviasse para eles? Aí depois dessa fase... Você participou da fase do Paystap? Paystap também. Sim, eu lembro bem disso. Eu lembro, e eu trabalhava com um carrinho de bebê do meu filho ao lado. Né? Você estava aqui naquela época? Claro que sim. Então aqui é emocionante porque é a história da minha vida, né? Aqui em Boston foi onde eu me tornei mãe e eu contava muito com a colaboração, inclusive, do Júnior, com meu filho, né? Com a Cristina, que é mãe dele, a esposa do Edirson. Então, eu aprendi muito, vocês aprenderam comigo e eu também aprendi muito com vocês, né? Porque eu peguei o jornal, comecei a trabalhar 5 anos depois que vocês já estavam instalados aqui. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa. Aí, para passar para o eletrônico, sair dessa parte física, que era de montar o jornal fisicamente, aí a equipe, as gráficas que imprimiam o jornal também mudaram. Sim, certo? claro. Então foi devido a isso que a gente teve que mudar. Então eles mandavam pessoas para o escritório, a equipe aprendia como fazia tudo eletronicamente e a gente mandava tudo, era feito tudo dentro do computador, não tinha nada do lado de fora mais. Até hoje, né? Continua assim, né? E aí a gente mandava tudo por e-mail, por um processo chamado FTP, chegava na gráfica, a gráfica produzia as capas e imprimia. E quais foram as matérias mais marcantes? Acredito que vocês tenham matérias muito importantes ao longo de quase 40 anos. Mas quais vocês poderiam destacar? Uma cada um. Edirson Pai. Seria... A memória não está muito boa não, mas seria do Dedo Duro. Explica pra gente o que é essa matéria do Dedo Duro. Ligaram para a redação do Brazilian Times dizendo que tinha um brasileiro aí que estava entregando os brasileiros para a imigração. E em troca de que a gente não descobriu, mas alguma vantagem ele estava tendo. E a gente realmente fez um levantamento e conseguimos descobrir essa pessoa. Aí publicamos... não sei, não lembro do título, foi mais ou menos assim, Brazilian Times descobre o dedo duro da imigração. E essa matéria estourou, se bombou aí na comunidade. Eu já estava aqui com vocês com essa matéria. E tanto que na semana seguinte, não é que a imigração apareceu lá na redação do jornal, prendeu um funcionário nosso. E ele eu tenho a impressão seguinte, eu ligo essa matéria com a imigração, mas pode ser também o que ele estava procurando, esse brasileiro que estava com carta de deportação. Eu só sei que eles identificaram todo mundo lá na hora. Foi mais ou menos em 93 por aí, não é isso? Acho que você 93, aqui, já estava aqui, então. Tem que achar esse jornal que tem essa matéria. Juninho, alguma matéria importante que você acha que possa destacar também?
que tenha dado bastante visibilidade ao jornal. Teve muitas matérias. Estou procurando aqui na parede para ver se tem que essa parede aqui. Aliás, gente, aqui, olha, eu estou nesse estúdio aqui, onde eu encontro o meu nome aqui com o antigo cônsul Mário Vilalva. Estou muito feliz de ter conhecido esse estúdio, onde aparecem matérias aqui com o meu nome. Então, estou procurando para ver se tem uma bomba aí, uma que a gente chama bomba, mas já teve várias. Uma que você falou que bombou matérias, no né? Facebook. Eu lembro que teve uma, quando aquela companhia de remessas de dinheiro do Brasil era muito famosa aqui, Vigo, quando o FBI investigou a Vigo foi uma coisa que deu bastante destaque. Bastante. Lembro dessa aí, a matéria. Aí também, teve várias, né? Muitas. Mas uma outra que eu acho que teve destaque foi um brasileiro, a esposa de um brasileiro filmou ele batendo nela, entendeu? E aí ela chamou a polícia. E quando ela chamou a polícia, veio 2 policiais e ela começou a filmar tudo. Aí o policial falou, olha, a gente vai ter que te levar. E o cara falou, na época, o marido da mulher falou assim, olha, vocês vão ter que dançar um pouquinho aqui, porque ele fazia musculação, né? Musculação. Ele era bem grande e ele falou para os policiais, olha, vocês não vão me levar daqui não. E os policiais começaram a brigar com ele, seguravam ele de um, de outro. Ele tocava neles e eles voavam, entendeu? Meu Deus. Aí ele falou assim, depois de um tempo, ele falou, agora eu cansei, você pode me prender. Ele colocou a mão para trás e deixou ele prender ele, bem tranquilo. E essa matéria teve uma boa repercussão. Foi logo na época que a gente entrou no Facebook. Foi 2014, mais ou menos. E a gente lançou esse vídeo no Facebook, viralizou esse vídeo. Teve mais de 1 milhão de views. E onde nosso Facebook cresceu bastante durante essa semana que saiu esse vídeo, entendeu? Acho importante vocês falarem também sobre a política imigratória, a posição de vocês agora com essa questão relacionada à imigração. Quem começa a falar primeiro? Pode ser. O Brazilian Times mantém uma política, vamos assim dizer, neutra, né? Nós não envolvemos muito opinativamente no aspecto político, principalmente da administração aqui americana, mas pelas matérias que a gente publica, vê-se que o Brazilian Times ele está ao lado do imigrante, né? Procura sempre divulgar aquilo que protege o imigrante, mas a política atual, do ponto de vista pessoal meu, eu acho ela muito, o presidente atual extrapolou ao exigir aí essa deportação em massa, que eu acho que não deveria ser. Logicamente, fala-se que está deportando somente criminosos, mas na verdade não é. Está pegando quem quer que seja aí na rua que não esteja documentado, e nós somos, embora não claramente no jornal, mas pessoalmente somos drasticamente contra essas medidas. O Brazilian Times é bem conhecido por defender os interesses dos brasileiros, especialmente em casos de injustiça. Gostaria muito também de ouvir o Júnior. Sobre a respeito. A imigração, eu também acho que esse presidente está sendo muito agressivo, entendeu? E ele tem colocado em prática essa política e está levando muita gente que não merece ser enviado embora, entendeu? A gente os criminosos, ninguém quer que os criminosos fiquem aqui. Vai atrás deles, vai estar mandando pai de família, prendendo crianças, prendendo pai e mãe na frente dos filhos, perto da escola, na casa. Então a gente acha que está muito agressivo. E recentemente, quando isso começou, mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás, tem circulado muitos vídeos também dessas atuações inclusive, eu gostaria até que tu falasse das redes sociais, que alguns vídeos vocês postam lá, não é isso? Então, qual que é o Instagram? Tem muito vídeo que é mentiroso, muito vídeo que é falso, muito vídeo que é verdadeiro.
E esses vídeos acabaram amedrontando as pessoas, entendeu? Porque tem muitos e muitos e muitos. A gente Mesmo. recebe dezenas desses vídeos aqui na redação. Então a gente entrou com a política de que a gente vai tentar ajudar a não deixar a comunidade com tanto medo mais, eliminando maior parte desses vídeos que a gente sabe que não vai levar em nada, e pedindo também a comunidade para fazer o mesmo, entendeu? Para poder checar as informações. Porque o que está acontecendo? Os brasileiros estão com medo de sair nas ruas, muitos, né? Não todos, mas muitos, não vão às lojas, não vão a restaurantes. Consequência disso, tem restaurantes vazios, lojas de carros não estão vendendo carros, além de outros mercados, né? Prejudicando diretamente, então a gente, aos imigrantes. Então, os que estão em busca também de legalização, seria isso. Então, o que a gente quer é parar a administração desses vídeos, disseminação desses vídeos, e pelo menos pelo tempo atual, enquanto isso estiver acontecendo, tentar fazer brasileiros comprar de brasileiros, contratar brasileiros, para que a comunidade fique unida e fique sem medo, fique forte, entendeu? Porque se a gente continuar do jeito que está, muitas lojas vão fechar, entendeu? E a gente não quer isso, a gente quer que o brasileiro vá nas lojas brasileiras, comprem de brasileiros, pelo menos por o tempo atual. Ok, vamos falar mais sobre o avanço da tecnologia dentro do Brazilian Times. Vocês estão com várias inovações aqui agora. Estão com podcast, estão com rádio. Fale um pouco sobre isso então, Júnior, por favor. O Brazilian Times, ele não é só mais jornal impresso. Ele ficou famoso por ser um jornal impresso, onde ele é distribuído ainda em vários estados nos Estados Unidos, de Massachusetts até Flórida, Nova York, New Jersey, Connecticut, Pensilvânia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Flórida, Texas, Califórnia, Chicago, Illinois. Então, além do jornal impresso, nós temos a revista e nós temos as redes sociais. Nós temos mais de 30 grupos no Facebook, grupos com 80 mil pessoas, 90 mil, 10 mil, 5 mil de várias cidades, estados. Nós temos o Instagram com mais de 67 mil pessoas. Posso fazer uma interrupção, Júlio? Esses dados que ele está dando aí, a gente poderia estar com o dobro deles, só que aí a gente começou, aliás ele, né, que eu estou meio por fora da tecnologia, ele demorou muito a se aderir às redes sociais, Facebook, Instagram, o Jornal Brasileiro Times, então ele poderia estar dobrado o número. Mas do jeito que está, a tendência agora ficar um sucesso. A gente demorou a entrar. Tem que ter muita coragem para colocar um jornal numa terra estranha, né? Até então estranha, internacionalmente falando, né? A gente demorou a entrar na era da internet, mas quando a gente entrou, pelo nome ser forte, foi de uma vez só. Foi rápido, entendeu? A gente tem também mais de 500 grupos de WhatsApp 500 do Brazilian Times. Meu Deus, e cada grupo tem 200, 300, 400, 500 pessoas. A gente tem grupos de várias cidades. Então, um nome consolidado, né? Entendeu? Então, e essas pessoas que estão nos grupos, demorou 5 anos para montar esses grupos. Foram montados assim, tijolinho por tijolinho, porque são pessoas que estão nesses grupos, são pessoas que querem estar neles. Por quê? Ali dentro eles vão encontrar emprego, vão encontrar aluguel, vão encontrar notícias do Brazilian Times, vão encontrar classificados, tudo, entendeu? Tudo. E cada um de sua cidade específica, entendeu? Então isso demorou para fazer, mas a gente tem uma equipe. Mas agora consolidou. Uma equipe de 8 pessoas que toma conta desses grupos, toma conta das redes sociais. Você que está entrosado nesse aspecto, como é que está o nosso podcast e a nossa rádio? E nós temos agora o nosso estúdio de podcast, que você vê aqui, onde a gente faz entrevistas com empresários ou brasileiros de um modo geral. Temos também um estúdio de rádio, onde você pode baixar o aplicativo da Rádio Brazilian Times no Apple Store ou no Google Store. E o que mais que a gente tem? A gente tem mais uma outra coisa aí. Nós também temos, que o papai vai falar um pouquinho, uma segunda parte do Brazilian Times, que é o Brazilian
Heritage, Brazilian Community Heritage Foundation, é uma fundação, Uma fundação. sem fins lucrativos que visa montar o museu da história da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Poderia falar, Edilson, por favor, sobre essa fundação? Sobre o futuro museu? Sim, foi mais ou menos 2009, 2010, e, mas por necessidade, né? Precisamos montar uma non-profit, porque para você montar um museu vai exigir verbas, né? E você só consegue verbas só se você for non-profit, né? O jornal tira dinheiro dele para montar um museu, nós não temos condições de fazer. Sem lucros, não é isso? Isso aí pedindo aí também. Agora, como fundação non-profit, legalizada, dá direito a você pedir verbas, porque dá direito você pode pedir verba para quem quer que seja, a pessoa, qual o retorno da pessoa, que pode ser descontado no imposto de renda, né? E lógico, se a pessoa doar também, ela vai saber para que está doando, né? Para que a gente tenha fisicamente esse museu, que é onde pretende-se, não eu, mas em volta de mim, quem aprovou a ideia, contar a história da comunidade. Inclusive, aqui já que estamos falando isso aí, eu compus 5 ou 6 versos decassílabos, copiando mais ou menos a ideia do Luiz Vaz de Camões, né? Eu já fiz 5 versos iniciais. Eu cheguei até a publicar no jornal, mas com o novo site ele desapareceu, tem que voltar para eles lá. Que maravilha, parabéns. Temos também. Mas quero contar a história de um modo natural. Né? Natural. Isso vai levar um tempinho. Edilson, quais foram, na sua memória, as maiores conquistas do jornal até o momento? As maiores conquistas? Seria. Uau! Temos esses quadros aqui, né? Não, aí seria se o Brazilian Times foi reconhecido aqui pela comunidade americana. Aí poderia sim, que nesse aspecto fomos reconhecidos, tanto que eu trouxe para mostrar para você a citação aqui do estado de Massachusetts. Nós já recebemos no decorrer do tempo 4 citações do estado de Massachusetts, o Brazilian Times. E tivemos também um reconhecimento nacional no governo Joe Biden, que nos mandou aqui também uma citação oficial da presidência da República, que nós temos aqui arquivado com muito orgulho, porque não é qualquer um, não estou querendo desfazer nem isso, que recebe uma citação do presidente Parabéns. Dos Estados Unidos. Claro. Né? O jornal Brazilian Times é um jornal, não é um Boston Globe, mas é uma referência à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Aí, nós ficamos Parabéns. valorizados. Parabéns. E por esse reconhecimento, é isso aí. Agora, conquistas, nós ainda estamos lutando pelas conquistas, né? A gente faz também eventos, se você quiser perguntar. Que é isso que eu quero perguntar, é a minha próxima pergunta. Eu sei que vocês vão ter... Essa seria uma das conquistas, porque Claro. Esse evento que a gente promove, que é chamado Notáveis... Que vai ser agora em agosto, Vai final ser de agora, agosto, dia que eu 30. gostaria de perguntar. Dia 30 de agosto, Vai ser dia 30 eles de vão agosto. fazer... qual o número já? Em que 15º. edição? 15º evento chamado Notáveis. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre esse evento e do convite que me fizeram também. Começa com o Edilson. Eu vou fazer a parte inicial, porque a ideia Notáveis surgiu nessa sala aqui, não organizada igual ela está aqui, de uma psicóloga que trabalha como socióloga, que trabalhava com a gente, que fazia matéria, e ela sugeriu, Edilson, por que você não faz uma homenagem às brasileiras e dá o título de notável? Eu imediatamente aceitei a ideia, fizemos o primeiro evento em 2010, 2009, não me lembro bem. Se são 15 anos agora, então é só contar 14 anos para baixo aí. Aí fizemos
só para mulheres, as notáveis. Alguém ligou para mim e disse, você fez um evento aí, as notáveis, eu gostaria de fazer os notáveis. Nada, eu falei, ok, é você que manda aqui, somos livres aqui para fazer o que quisermos, né? Ele fez o primeiro ano, inclusive colocou meu nome como um dos primeiros notáveis, lá em Fremen. No segundo ano, ele ligou para mim e disse, não quero fazer mais os notáveis, você gostaria de fazê-lo? Eu pensei bem, que tal unificar as notáveis com os notáveis e acabar essa distinção de gênero aí? Fazer para homens e mulheres. Fiz os notáveis para homens e mulheres. Perfeito. Mas a ideia minha, sempre dos notáveis, foi fazer, depois que eu reuni os dois, foi fazer em Nova York, que é a capital do mundo, né? Então vou fazer esse evento em Nova York, porque as pessoas terão um motivo para vir a receber Sim. o troféu, que é ao mesmo tempo visitar a Vai cidade ser de Nova no York. Hard Então, Rock Café, em Times Square. Isso, Fale um vai pouquinho, ser no Juninho, a dia respeito. 30 de agosto, esse ano vai ser comemorado pela primeira vez no Hard Rock Café, Primeira lá na vez, Times Square. Né? Primeira vez, lá em Nova York. Dentro da Times Square é um evento que a gente homenageia os brasileiros que estão aqui. Ao mesmo tempo, esse evento, ele faz parte do Brazilian Community Heritage Foundation, museu, porque nós produzimos um histórico de cada brasileiro que recebe essa homenagem lá. E esse histórico fala um pouquinho da história dele. Que vai fazer parte do museu. Que faz vai parte fazer do museu. verdade. Para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente coloca o ano que ele chegou, aonde ele mora, onde ele morou, um pouquinho da história dele. Que bacana. E aí a gente tem um quadro de um brasileiro que chegou aqui em 1905, quando a gente entrevistou ele em 2010, o primeiro notável, ele tinha 111 anos. 111 anos na época, ocasião. Isso 15 anos Ele estava atrás. vivo na época. A gente já faleceu. tem também a história de um brasileiro que chegou aqui em 1862. Tem a história dele. A gente só tem um retrato falado dele, não tem uma foto dele, né? 1862. E temos vários brasileiros aqui que chegaram aqui na década de 60, 70, 80, até agora, entendeu? Então, esse histórico vai fazer parte do museu. Então, esse evento é automaticamente conectado com o Brazilian Community Heritage Foundation. E esse evento a gente considera ele uma conquista e sucesso, porque quando a gente começou ele só tinha 15 pessoas sendo manejadas. Imagina. Hoje já são o ano passado deu 126 pessoas. Bom, então agora eu vou tornar público o convite que o Júnior me fez junto com o pai dele. Um detalhe que eu queria acrescentar sobre a história da comunidade é que isso fez a gente fazer um levantamento dos brasileiros que chegaram aqui primeiro, seriam pioneiros da comunidade. A gente Os pioneiros. encontrou só brasileiros da década de 60 que estão aqui vivos, então esses são os pioneiros. Então dá-se daí para entender que a comunidade brasileira começou na década de 60. Sim. Aprimorou na década de 70, mas evoluiu bastante Na década de 80. 80. Inclusive foi quando montou o Brazilian Times. Em 1988, E disparou na que tá década aqui. de 90. Disparou. Nos anos 2000. Maravilha. Aí também no museu, a gente não pode deixar de falar. Disparou aí o número de brasileiros presentes aqui nos Estados Unidos. Aumentou a população de brasileiros. Cada vez aqui. mais. Até o ano 2001, do ataque terrorista, que houve uma queda, depois começou outra vez. E deu uma pausa durante a Covid. Sim. Foi o Voltou antes e o depois na voltou Covid. normal com o presidente Biden, mas agora com o presidente Trump, realmente paralisou tudo. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Juninho, então, o convite que foi feito para mim, que agora eu estou tornando sim, público para sim. todos. Convidamos a Terezinha para ser uma das homenageadas do evento Notáveis no dia 30 de agosto, por ela estar com a gente já há 32 anos ou 33 anos, pela sua contribuição que ela fez. Ela foi para o Brasil, mas continuou trabalhando para a gente. Ela foi para o Brasil em 2000, Representante. mas continuou representando o Brazilian Times lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Já foi em Brasília, Em Brasília e também. agora na região sul.
na região sul de uma forma geral. Exatamente. Represento, Então, eu fiquei muito então, orgulhosa aí, com o convite. pessoal do Sul aí, quiser contactar a Terezinha lá. com inclusive, relação nós ao temos Brasil Times, muitos leitores do Sul. Principalmente Eles gostam- Santa Catarina. Santa Catarina. E Porto Alegre. Aqui tem uma Muitos grande leem comunidade vocês. brasileira daquela região. Tem um outro evento que eu também gostaria de saber, que é o The Best of the Year, que é o melhor do ano, que ele acontece ao final do ano, não é isso? O que vocês podem falar a respeito? Sim, ele acontece dia 13 de dezembro esse ano. Certo. No... Como é que é o nome daquele hotel? Marriott Seaport Marriott Seaport Hotel. Um hotel bastante chique e as pessoas... Chiquérrimo. As A pessoas... gente faz esse evento, não interrompendo o Júnior aqui, realmente meio elitista, parece, né? Mas nós queremos elevar, valorizar a comunidade, elevando o nível social da comunidade. Por isso que a gente faz nesses locais considerados chiques, né? E não desprezando nenhuma outra classe social, mas a intenção é levar se você faz um evento num local meio popular, não tem aquela relação quando você faz um evento no Marriott Hotel. A comunidade está importante aqui na América. Fazer um evento e, lógico, não é um evento barato, mas aí aparece, aí que a gente descobre os brasileiros aí que são de posse e que pode participar. E tem muitos, então a gente quer mostrar esse pessoal para a comunidade também. Mas nós também temos outros eventos que a gente trabalha, que é o Miss Brasil. Miss Brasil também. Miss Brasil Massachusetts, que é um evento mais popular. Nós já trabalhamos com rodeio no passado, onde a gente já trouxe 10 mil pessoas. Como vê, 15 o mil jornal não pessoas. para, né? Por isso que ele é referência nos Estados Unidos. Porque não para, tá sempre inovando. Estamos fazendo agora um outro evento chamado Caça Talentos, Que espetáculo. onde a gente traz os brasileiros que sabem cantar, a gente tocar. nem usa o termo caça-talentos, porque na realidade eles já fizeram esse evento por aí. A gente já fez também. Então a gente tirou o nome caça-talentos, Brazilian Talents Contest. Então, são Brazilian Talents Contest. Ou Seria seja, traduzir, caça-talentos. seria um concurso seria um de caça-talentos. talentos, Um concurso de talentos, né? Pois mas esse Performance. caça-talento, esse nome aí já parecia de alguém, a gente não pode usar. Sim, Na realidade. é verdade. Entendeu? Algum Mas conselho? Nós já fizemos, paramos e agora estamos recomeçando. Recomeçando. Esse ano. Esperamos fazer todo ano agora esse contest de talentos. Concurso Perfeito. de talentos. Maravilha. Algum conselho que vocês dariam aos imigrantes brasileiros que já estão aqui ou estão chegando agora? Porque depois eu vou querer uma mensagem. Para os que estão chegando, a gente não aconselha os brasileiros a virem pelo México, porque além de ser muito perigoso, Muito já perigoso. teve muita morte, entendeu? Então, está muito cercado. A porta tá bem fechada, entendeu? Então a gente não aconselha, não é o momento e nem aconselha, né? Ninguém a vir por esses métodos. Se puder, venha os métodos tradicionais, que é, né, como turista, estudante. Ou se você... De uma forma legalizada. Legalizado. Exatamente. Mas para os que não estão, que nós falamos indocumentados, são os indocumentados, né? A gente pede cautela, calma, que a tempestade vai passar, se Deus quiser. Qual a principal lição que vocês poderiam deixar para futuras gerações? Porque o Brazilian Times, ele nunca vai morrer. Ele vai passar de geração para geração. O que diria? Eu diria que para nós o Brazilian Times foi... a gente teve que ter muita paciência, né, e resiliência. Então, para as pessoas, para os empresários, ou pessoas que querem empresariar aqui, que o business aqui, com certeza, é muito mais fácil você ter um business aqui. Não tem muita burocracia, mas não é fácil também. Você tem que ter paciência. A gente está aí 37 anos. Newspaper, você
Sim, um negócio sobre o jornal, sobre o que deixar para futuras Na gerações. realidade, o que está acontecendo com o jornal tipo Brasilian Times, jornal impresso, decaiu. Tanto que a leitura, né? Tanto que a concorrência ao Brasilian Times aqui era grande. Tínhamos inúmeros jornais, sumiram todos. Com a Covid aí que acabou tudo. Só existe aqui o Brasilian Times. Jornal em papel é o Brazilian Times. Ele funciona de forma eletrônica, mas também em papel, que é importante. Certo, mas nós acreditamos que esse em papel já está com a data para ser também cancelada, porque todos os outros demais jornais já fecharam. Então o Brazilian Times está aí, e um outro na Flórida continua, mas eu vou conversando com eles, vai dizer, breve estaremos só online. Só de forma online. Alguém me entrevistando, eu falei que o Brazilian Times foi o primeiro jornal. Primeiro semanário. Eu quero ser o último a morrer. Então nós vamos aguentar o Brazilian Times até o máximo. Mas vai chegar um tempo que não tem condições mais. Vamos continuar, porque é muito bacana visitar lojas brasileiras aqui, restaurantes, que temos restaurantes brasileiros, lojas, e encontrar o jornal em papel Brazilian Times, né? Então é muito bom ver isso ainda. Já chegamos aqui nos Estados Unidos a ter 300 jornais brasileiros. 300 jornais? Da década de 60 até agora. Que maravilha. 300 jornais. A Covid foi o final porque aconteceu, as pessoas não iam na rua, não pegavam jornal, às vezes tinha até medo de pegar o jornal, pegar Covid e tal, não sei o quê. Então, e aí, o que aconteceu também, a maioria dos anunciantes do jornal, a primeira coisa que eles fizeram é tirar o dinheiro do marketing, né? Porque geralmente é assim que as pessoas fazem, para poder pagar aluguel, pagar não sei o quê, pagar não sei. Claro. Então, quem aguentou. Quem não aguentou, faliu. Então, hoje Parece um antes e depois, né, em relação à Covid. O único jornal brasileiro nacional nos Estados Unidos que vai para todas as regiões. Gostaria de saber quais são as regiões que o Brazilian Times é distribuído. É o Brazilian Times. E colunistas, onde que ele é temos aí ainda mais 1 ou 2 jornais ainda sobreviventes. Localizados, entendeu? Aonde? Nos Estados Unidos? Na Flórida. Flórida. E Massachusetts. New Jersey também tem. Jornal também. Quais cidades, saberia dizer? Onde o Brazilian Times? Onde ele circula? O Brazilian Times circula em várias cidades. Massachusetts, várias cidades. Em New Hampshire, várias cidades. Em Rhode Island, em Connecticut, em Nova York, em New Jersey, na Flórida. 2 cidades no Texas, em Chicago, Illinois, e Pensilvânia e South Carolina também. A gente está. Parabéns, gostaria muito. A costa leste aqui, de norte aqui até o sul, ou seja, de Boston até Miami a gente circula. Só para falar, o jornal impresso, ele é toda sexta-feira. Mas nós temos também um jornal online às segundas, quartas. E sexta também, né? Que ele é online. Tem um jornal exclusivo para Nova York e um jornal exclusivo para Flórida. E segunda e quarta é exclusivo para Massachusetts. E vocês podem encontrar tudo isso acessando o site brasiliantimes.com. Você acessa lá, você vai encontrar. Base diária? E lá no site brasiliantimes.com as notícias são diárias. A gente tem diariamente notícias lá. Poderia passar os endereços das redes sociais e do canal do YouTube também? Tudo, se digitar Brazilian Times, você vai encontrar. Brazilian Times. Brazilian Times, você conta o Facebook. Brazilian Times, você conta o Instagram. Ou o site Brazilian Times. Brevemente, a gente vai ter um aplicativo que você vai poder baixar do Brazilian Times. Essa novidade eu não sabia ainda. Isso que legal. Novo. Isso vai sair agora nos próximos meses. E aí as pessoas podem baixar o aplicativo do Brazilian Times ou na Apple Store ou no Google Store. E é só um clique ali, você vai ter acesso a todas as nossas redes. Júnior, as pessoas podem acessar o site da Fundação e lá tem um arquivo dos históricos da década de 60, 70. Qual o endereço? É bchfoundation.org. Agora em português. BCH Foundation, que é fundação em inglês, foundation.org. Que maravilha, olha, muitas histórias aqui, meu Deus, quase 40 anos de história desde a fundação do jornal Brazilian Times. E gostaria muito de agradecer por essa entrevista em nome do programa Âncora Livre, citar também o nome do Ricardo Pantaleão, que é o criador de conteúdo,
E para mim é realmente uma emoção enorme estar aqui de volta após 25 anos. É como se fosse um lapso de tempo e também a minha vida inteira, porque isso aqui foi muito marcante para mim. O meu trabalho, a minha estada em Boston foi algo muito importante. Então, gostaria muito de agradecer por terem dado essa entrevista ao programa Âncora Livre. Muito obrigada, Edirson. Suas palavras, então, finais do dia de hoje. A entrevista feita por você. Eu não gosto da entrevista aqui. Mas eu convenci. Edilson, queremos te entrevistar. Ó, desculpa, mas não estou disponível. Mas abriu exceção para mim. Que bom, fico feliz. Timidez, eu não gosto muito de ser entrevistado. E foi muito bem. Estou ensinando o Júnior o contrário. O Júnior tem que aparecer, que não aparece. Mas eu quero agradecer lá o programa Âncora Livre e dizer que aqui nós estamos falando aqui aqui nos estúdios do Brazilian Times, aqui na cidade de Sandoval, que é uma cidade onde é que nós criamos o jornal e estamos até hoje, 37 anos. E é uma cidade limítrofe de Boston, que é a capital aqui do estado. Sim, que é Grande Boston. Maravilha. Só para situar onde é que nós estamos. Claro. Juninho, palavra final. Gostaria de agradecer você, Terezinha, ao programa Âncora Livre. Não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que colaboram com a gente, os nossos colunistas, as pessoas que trabalham aqui com a gente, o Dudu que está ali atrás das câmeras, os nossos colunistas, os nossos repórteres, o pessoal do Brasil que trabalha com a gente no Brasil, entregadores, porque é o time que faz com que o jornal ou a nossa empresa flui direitinho. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês e agradecer a todos os ouvintes por estar aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Terezinha, thank you. Obrigada, muito obrigada, gente. Muito obrigada.